Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Olá, ouvintes do Sala TUSP. Estamos eu aqui e Chico Pérez, os dois com sorrisos de orelha a orelha, porque hoje nós estamos conectados com uma sala que a gente ama. É uma sala de uma pessoa incrível chamada Ciro Barcelos, que está conectado com a gente desde a sua casa em São Paulo. Oi, Ciro. Olá, queridos, olá, ouvintes também da Sala TUSP. É um prazer enorme, uma alegria estar aqui com vocês. Que bacana. A gente vai conversar um pouco sobre a vida do Ciro, mas intrincada com a história de um fenômeno brasileiro incrível chamado Zi Croquetes, que foi um grupo, para quem não sabe, que foi criado na década de 70 e que vocês vão saber o que foi este fenômeno hoje com a nossa conversa, para quem não assistiu o maravilhoso filme que a gente vai botar o link embaixo. Bom, eu vou começar apresentando o Ciro, tá? Respirem fundo. O Ciro, ele iniciou a carreira aos 8 anos de idade, no programa de calouros infantis da Rádio Gaúcha, que chamava o Clube do Guri, ao lado de nada mais, nada menos que Elis Regina, que ainda era menina também. Aos 17 anos ele entrou no musical Hair, isso em 1970, e aí passou a fazer parte do grupo Zi Croquetes na formação original. O Zi, ele teve um momento de exílio, que se mudou para a Europa, e lá ficou o Ciro, onde ele trabalhou como bailarino com pessoas como Pina Bausch, Maurice Béjart, onde ele filmou com cineastas como Claude Lelouch, Jacques Demy, e que volta para o Brasil só em 1980, quando funda a Companhia de Balé do Terceiro Mundo. Para quem é da minha geração, deve se lembrar de uma abertura do Fantástico em que os bailarinos saíam da água. Esta coreografia é de Ciro Barcelos, a qual ele dançava também. Ele coreografou shows do Ney Matogrosso, da Gal Costa, ficou 21 anos em cartaz com o musical Francisco de Assis, e em 2012 começou a remontando trabalhos dos Zi Croquetes e se dedicar aí como uma espécie de embaixadora aí dessa história do Zi, e hoje vai contar ela pra gente. Tô até sem fôlego, porque eu sou Tiete. A Tiete, para quem não sabe, era a tia da Duzi Nacarate. E a gente começou a usar esse termo exatamente porque Duzi era frequentadora assídua dos espetáculos do Zi, e ela começou a brincar que quem ia era tipo a tia Tiete, que ia se metendo, se enfiando, dali a pouco já estava no palco, já estava fazendo alguma coisa. E isso é ser Tiete, eu sou Tiete. E aí, querido, olha... Começa a contar pra gente do começo, então. Você era criança calouro, criança geninho, assim? Pois é, primeiro vai aqui um tema. Você sabe o que é tiete? Tiete é uma espécie de admirador, né? Que Gil compôs em homenagem aos tietes, né? Que Que na legal. verdade eram os admiradores, né? Muito bem, vamos lá. Sim, eu comecei a minha carreira muito novinho, porque sou gaúcho de Porto Alegre, do bairro Menino Deus. Recebi o presente, inclusive, da música Menino Deus de Caetano, e me criei nesse bairro, um bairro de classe média ali de Porto Alegre, vizinho de um terreno baldio onde acampavam os ciganos que vinham do Uruguai entrando no Brasil. Então, passavam-se 6 meses, tinha sempre acampamentos de ciganos, chegava um bando, saía, vinha outro. E o meu primeiro contato com a arte foi quando, então, nessa minha primeira infância, com os ciganos, porque os meus amiguinhos, eles eram todos os ciganinhos, os filhos dos ciganos. Então, os ciganos estavam sempre ali, a janela, para você ter uma ideia, a janela do nosso quarto, meu e dos meus irmãos, dava para esse terreno. Então, a gente muitas vezes dormia com aquelas sanfonas tocando e fogueiras acesas, estou falando aí dos final dos anos 60, né, meados de anos 60, quando os ciganos ainda acampavam em tendas
acendiam fogueiras, e aquilo me atraía demais. Já a partir dali eu já pegava a minha pastinha do colégio. Quando eles iam embora, eu pegava a minha pastinha do colégio e, e imitava-os, como se eu estivesse tocando acordeon. Logo, meu pai me comprou uma sanfoninha e, enfim, eu comecei tirando tudo assim de ouvido. Eu tinha um ouvido musical muito forte, e aí então ele me levou no programa, o Clube do Guri, aonde a Elis já era veterana, já tinha ganho todos os prêmios desde criança. Então, quando eu cheguei com meus 7 anos de idade, ela já era secretária do programa. Ela tinha seus 13 anos, por aí, 14. E, então, a primeira entrada em cena, digamos assim, que eu tive foi pela mão da Elis, porque ela era a secretária que conduzia as crianças até o palco da gravação da, da rádio Farroupilha, né? Enfim, então, daí eu desleixei com a música inicialmente, com o acordeon, depois com o violão, até que minha família se transferiu para o Rio de Janeiro. E eu depois, então, depois de um tempo voltando, eu sempre estudando em conservatório de música, já fazendo teatro no colégio, né? Desde jovenzinho. E quando nós voltamos para Porto Alegre, meu pai se transferiu novamente para Porto Alegre, eu tinha uns 17 anos, foi quando o Hair passou, o elenco do Hair passou por Porto Alegre, aquele primeiro elenco. A direção do Ademar, essa de 69, com Neila Torraca, Antônio Sim, sim. Fagundes. Direção do Ademar, ainda com essa turma toda. Eles já estavam em turnê, passaram por Porto Alegre e eu ia assisti-los todos os dias. Tinha uma coisa da gente assistir meio escondido, porque o Hair era sinal para os pais, era ameaça, né? Porque os atores iam presos, porque eles ficavam nus, porque eles fumavam maconha, enfim. Então eu ia e fiquei logo amigo deles, dos atores, fui um grande tiete deles, e aí eu saía na cola deles para as festas, nos sítios e tudo mais, enfim. E fiquei muito amigo da Sônia, Soninha, na época Soninha, né? Sônia, depois ainda não tinha se tornado a instalação Sônia Braga, né? Sim. Como ela mesmo disse, há uns anos atrás eu estava em Nova York para uma exposição no MoMA, e aí eu liguei para ela, Soninha, eu estou aqui para essa exposição, vamos juntos, coisa e tal. Aí eu era amigo da curadora, que era a Lígia Clark, e ela me disse, vamos sim, eu vou, mas eu não sei se eu vou ter tempo para me preparar, como eu vou? Você quer você está convidando a Sônia Braga ou a Soninha? Eu falei, não são a mesma? Eu falei, não, porque a Sônia Braga é uma instalação, leva uma semana para ser montada. Mas, enfim, eu sei que daí do Hair, eu voltei, então, para São Paulo com o Hair, e terminada essa temporada, eu conheci Lenny Dale. Na boa tradição cigana, você fugiu com eles praticamente, foi isso? Ou Eu você fugi. teve autorização dos seus pais? Não, adorei a boa tradição cigana, vou incluir isso no livro. Não, eu tive que fugir, porque eu passei no teste, fizeram algumas audições lá em Porto Alegre, que o elenco já estava meio também já ficando pelo caminho, já estavam há um tempo em cartaz, e aí abriram umas audições que seriam feitas em Curitiba. E a Soninha falou, faça, porque você vai passar. Eu ia para as festas, dançava muito com eles, e era muito exibido já. É, e ela me incentivou nesse sentido. Então, como ir para Curitiba para fazer esse teste? Não tinha como dizer para meus pais que eu ia fazer teste para entrar no Hair. Então, planejamos essa fuga. A Soninha passou com ela, o Nuno Leal Maia e o Acácio Gonçalves. Passaram num fusquinha embaixo da minha casa. Eu morava num prédiozinho de 3 andares. Eu joguei a minha mochila pela janela na madrugada e desci pé ante pé e peguei a estrada, um the road, fui embora para Curitiba. Cheguei em Curitiba, fiz o teste pela manhã, passei no teste, porém a produção, quando se deu conta da minha idade, que eu fui preencher minha ficha, coisa e tal, vocês estão loucos, esse garoto isso é uma criança, a gente já anda com a polícia atrás da gente, só faltava essa. Então
o Altair Lima, que estava à frente do elenco na época da produção, ele falou: volte para a sua casa, pegue uma emancipação e encontre a gente em São Paulo. Aí eu voltei a Porto Alegre, convenci meus pais, peguei a emancipação e entrei então em cena aqui em São Paulo, no Teatro Aquários, lá no Bexiga. Né? Aí Olha foi só. a minha experiência com Hair, que foi realmente minha primeira experiência profissional, né? E o Lene, como é que você conheceu? Quase terminando a temporada do Hair, eu fui levado por um amigo nosso em comum, o Carlinhos Machado, que depois veio a ser um dos Dizzy que era o irmão da Edir de Castro, que era uma atriz Uhum. do Hair, que depois veio a ser também uma das frenéticas. E a Edir me falava muito desse irmão dela, ela imitava ele, ele morava em Nova York. Eu sei que eu o conheci e ele acabou me apresentando, me convidando para assistir o Lenny Day aqui em São Paulo. O Lenny estava em cartaz no Teatro Maria de la Costa, com um show dele. Eu fui assisti-lo, depois fomos ao camarim e dali nos conhecemos, saímos para jantar todos e eu então expressei para o Lenny meu desejo enorme de dançar, muito ousadamente disse a ele que eu queria dançar como ele, coisa que eu não consegui até hoje, mas seguiu a sua trilha, os seus passos. Eu sei que Lene me deu, ele foi assistir o Hair e aí gostou muito de mim, se apaixonou, eu também me apaixonei, né? Então foi amor à primeira vista e ele me deu uma bolsa de estudo no Rio de Janeiro. Ele estava terminando a temporada dele no Teatro Maria de la Costa, indo para o Rio de Janeiro, e eu então já fui com ele para o Rio de Janeiro, né? E no Rio comecei a estudar dança com Lene. Fomos para o Rio de Janeiro, chegamos no Rio, não tínhamos ainda, ele ainda ia alugar um apartamento, embora eu tivesse irmãos no Rio de Janeiro, mas a gente queria ficar juntos, e também aquilo estava sendo a minha primeira experiência de um gostar mais profundo, porque no Hair eu estava adentrando, né? Adentrando os poliamores e tudo mais. E, com o Lene foi a minha primeira experiência de uma relação mais profunda. Então, nós fomos morar na casa da Beth Faria, que morava no Joatinga, um prédio lá no Juá, no Rio de Janeiro, vizinha de Leila Diniz, vizinha de porta. Então, imagine, eu tive essa minha primeira entrada assim nesse mundo, morando na casa da Beth, com a Leila vizinha e Lene Day junto. Então aquilo era uma loucura para minha cabeça. Um menino que estava recém completando 18 anos, sair de Porto Alegre, né, e já cai de paraquedas nesse lugar com essas pessoas, né? O curso do Lene se iniciou, a Beth fazia o curso também, a Leila fazia também, e várias outras mulheres e bailarinos incríveis que faziam esse curso. E eu lá, né, quietésimo, quietinho, correndo atrás do prejuízo, porque 18 anos já não era, já é uma idade avançada para se começar a dança, né? Mas o Lene, ele queria me preparar para que eu passasse a dançar com ele, como bailarino, né, para um próximo show dele que seria no Rio de Janeiro, com direção de Miele Boscoli, numa boate do Leblon, Messier Pujol. Então ele me pegava, assim, eram horas e horas de aula de dança, não só com o pessoal, com as aulas abertas, mas aula particular também. E aí a gente voltava para casa na casa da Beth, e aí era ele e a Beth em cima de mim também. Carga pesada, né? Carga pesada, assim, para eu conseguir acompanhar e, quem sabe, entrar nesse show já como bailarino. E ele era um professor severo, né? Era um professor rigoroso, né? Contam. O Lene era muito severo, muito rigoroso, escola americana, Broadway, né? Com ele não tinha tempo ruim. Ele podia ir dormir, que ele gostava de dançar nas boates, né? Naquela época a gente ia para boate para dançar, né? Que era uma delícia. Então, ele podia dançar numa boate aqui no Cave, em São Paulo, até às 5 horas da manhã. Às 10 ele estava animadíssimo, já dando aulas, e vem comigo, porque quem não viesse no pique dele ficava para trás, né? Por isso, dado a
profissionalismo, não é? E esse saber dele, assim, esse conhecer dele tão grande do corpo, da dança, é que eu consegui em muito pouco tempo avançar junto com ele. Bom, aí vários encontros, reencontrei a Elis, porque a Elis estava se separando do Bosco, ele ligou para o Lene chorando, passa aqui em casa, então nós passamos na casa da Elis juntos, e o Lene, o espírito dele era muito up, era muito feliz, né? Ele era uma pessoa muito feliz e que só dava força e estimulava todo mundo. Então a gente já chegou na casa da Elis, ela chorando, ele, baby, não quero saber de choro, já foi, Bosco ele já foi, vira o disco e daqui a pouco ela já estava às gargalhadas, dançando, brincando com a gente. Isso tudo eu estou dizendo porque eu considero que faz parte da minha escola, sabe? Faz parte da minha escola, eu poder presenciar essas pessoas, esses mestres, assim, é, foram quantas madrugadas eu tive com Lene e Elis juntos, e os dois falando de música, de compasso, de divisão musical, e eu sempre ali junto disso, observando, captando e assimilando. É, Lene ia então estrear esse espetáculo, estava dando aula no Rio de Janeiro, quando eu fui convidado por um dos alunos que estava fazendo aula também nesse curso, para conhecer um grupo que estava em formação numa casa em Santa Teresa, chamada Embaixada de Marte. Então eu fui levado pelo Bayard Tonelli, meu irmão querido Dizzy, a Santa Teresa conhecer essa gente, esses marcianos, que estavam caminhando com essa ideia de formarem um grupo e montarem um espetáculo, que já havia um texto escrito pelo Wagner, que se chamava Animo Animas Animatus Est, Dizi Família Croquetes. Então eu tive esse meu primeiro contato com eles em Santa Teresa, não é? Ainda não estavam todos na formação. Não, eu ia te perguntar que, então, na verdade, foi você que apresentou o Wagner pro Lene, né? Sim, sim, porque eu fui primeiro, e aí eu chegava em casa, até aí nós já estávamos num apartamento morando em Ipanema, eu e Lene, e, e eu chegava e contava ao Lene, conhecia um pessoal muito legal, Santa Teresa, a ideia é assim, assim, assado, e é se vestir de... Eu ainda também não estava entendendo muito bem o que era aquilo tudo, né? Mas como no nosso texto mesmo existe isso, né? Estamos aqui, qualquer coisa que vocês não compreenderem, por favor, podem perguntar, porque nós mesmos não entendemos nada do que nós estamos fazendo aqui. Mas eu comecei a fazer desenhos, não é? Eu desenhava, eu sempre gostei muito de desenhar desde pequeno, sempre desenhei muito bem. Então, eu comecei a fazer desenhos de figurinos e coisa e tal. E o Lene, participando daquilo tudo, de repente ficou curioso. Ah, eu quero conhecer esse pessoal. Que negócio é esse? Onde é que você está indo? Ciúmes também? E aí nós marcamos um encontro com o Lene e o Wagner, né, o autor do Desi Esse encontro aconteceu na Lapa, no Cabaré Casanova, onde seria encenada essa peça. Falava-se ainda em uma peça teatral onde os homens fariam os personagens femininos, que era uma família de mulheres. E, e seria num Cabaré Casanova, na Lapa, não é? Então nós fomos para esse encontro, eu, Lene, foi até Gal Costa e Vilminha, amiga de Gal, foram juntas com a gente, porque eram super nossas amigas. Foi uma noite super agradável. Depois subimos para Santa Teresa e o Lene se encantou com a ideia, se encantou com o universo mental, artístico, genial do Wagner Ribeiro, o autor. E voltamos para casa já de manhã. Ele falou: bicho, eu vou fazer esse espetáculo com vocês. E daí, então, o Lene adentrou o Odissi Croquetes, pegou essa turma, aos poucos foram chegando os outros, e ele pegou essa galera e pau, e pau, e pau, e pau, aulas, horas e horas infindáveis de aulas de dança, porque ninguém era bailarino. Eu acho curioso porque é uma reunião de pessoas extremamente
talentosas, assim, que o acaso, né, enfim, as vibrações, sei lá o que, Aham. juntou. E então, assim, tinham pessoas com uma cultura e com uma capacidade criativa enormes. Sim. Para quem não sabe, o Lene é nova-iorquino, do Brooklyn, né? Ele veio para o Brasil para fazer um convite para fazer teatro de revista e se apaixonou pela bossa nova e aqui ficou, né? Era uma pessoa super apaixonada pelo Brasil. E o Wagner do interior de São Paulo, né? De Bebedouro. De Bebedouro. E aí essas duas pessoas se encontram em Santa Teresa, você vindo do sul e todas essas outras pessoas, né, como satélites em volta desse encontro. É muito, muito incrível isso. É, é uma. A gente considera que hoje, inclusive, a gente vai falar logo aí desse livro que nós estamos escrevendo, mas a gente considera realmente uma conjunção astral, não é? Que foi um momento certo para aquelas pessoas se encontrarem. A Leiloca, a Leila Neves, também frenética, né? Na época ela era muito nossa amiga, que ela morava nessa ruazinha ali, a desembargador Renato Tavares, sem saída, no em Ipanema. E ela morava ali, ela era uma menina, ela já era bruxa, já era astróloga, então ela já fazia os nossos mapas de todos nós, aliás, ela tem os nossos mapas, essa preciosidade de todos, e, e a Leiloca sempre falou, ela foi acompanhando o processo todo, ela sempre falou assim, olha, isso aqui é uma conjunção astral, né? É cósmico, são planetas que estão se encontrando e isso tudo vai dar muito certo, muito, muito, muito certo. Então ela meio que previu esse sucesso todo desse encontro, não é? Porque como você estava dizendo, são pessoas realmente que vieram de famílias diferentes, de diversas localidades do Brasil. Um era de Brasília, outro era do Espírito Santo, outros de São Paulo, Rio de Janeiro, Lenidei, o americano, o Wagner, Bebedouro, e de repente a gente se encontra nesse lugar que é o Desi-Croquetes. Essa união de vocês foi bem no começo dos anos 70? Qual foi a data, mais ou menos, que a coisa aconteceu? 71 que nós começamos a nos E encontrar. como é que estava o ambiente político do Brasil naquela época? Ditadura presente, avassaladora, as peças todas tinham aquele perfil político muito forte, não é? Assim, os artistas já acostumados com aquela ideia de que as peças acabavam, já ia todo mundo preso e levavam porrada, enfim, toda aquela história que a gente sabe do acontecido e, e justamente por essa questão o Wagner já pensou os Desi-Croquetes pelo seguinte, eles estavam, ele, o Cláudio Gaia, o Roberto, estavam saindo da, da escola de teatro e de belas artes, enfim. E como a gente vai para o palco sem levar porrada e como a gente faz para se manter em cartaz e, ao mesmo tempo, contestar, né? Estar ativo nessa questão política do momento. Foi daí que surgiu a ideia, né? Porque nada mais genial na época do que contestar aquele sistema homofóbico da ditadura com homens no palco de pernas cabeludas, bigode, barba, vestidos de mulheres, sem ser mulheres, sem serem travestis, mas atores representando o feminino de cada um, né? E daí um dia reza a história que ele assistindo, vendo no interior o bloco de piranha passando, que é os homens vestidos de mulheres, com as roupas das mulheres, né, brincando na rua, ele falou, é isso, vamos fazer isso, não é? E, então, o mais incrível nisso tudo é que a gente vai para o palco com o Desi-Croquetes e, olha, eu digo para vocês que até hoje a gente não entende muito bem o que aconteceu, mas aconteceu porque era para acontecer. Como é que a gente se manteve tanto tempo em cartaz em meio à ditadura e eles só foram perceber, se darem conta disso, um bom tempo depois da gente já ter estourado, já estar sucesso.
A Maria fala dessa conjunção de mentes artísticas, mas, para mim, o mais incrível é que essas mentes se juntaram numa época em que era impossível de se fazer o trabalho que vocês fizeram. Então, além de tudo, vocês tinham que criar espaço para que o trabalho artístico de vocês fosse viabilizado. Então, vocês enganaram ou dissuadiram a ditadura por um tempo muito mais estendido do que outros grupos que eram mais literais das questões. Vocês foram mais inteligentes, além de colocar as coisas no palco, o modo como vocês colocavam os questionamentos políticos eram incríveis e estavam disfarçados de sátira ou de divertimento, mas as pessoas que assistiam aquilo entendiam perfeitamente as críticas que estavam imbuídas ali, né? Exatamente, exatamente. Nós nos revestimos muito bem, né, nesse sentido da sátira, como você falou, da comédia sobretudo, do grande teor assim, técnico, artisticamente falando, do espetáculo, não é? Porque ele era tecnicamente tão bom, dado a mão do Lenny Dale, que aquilo ali surpreendia a todos. Eu acredito, nós acreditamos que ao longo de toda a temporada que a gente fez, as várias temporadas, primeiro no Messias Pujol na Boate, depois aqui em São Paulo na Boate Tom Tom, depois em São Paulo no Teatro 3 de Maio, depois no Rio de Janeiro no Teatro da Praia, quando nós finalmente fomos censurados, mas aí coloca aí um ano praticamente, que muita gente do regime com certeza assistiu, mas não tinha quem não ficasse impactado, quem não fosse pego pelo coração, pelo tesão, porque lidava muito com a libido de todo mundo, não é? E dessa forma a gente foi abrindo o caminho, metemos o pé na porta mesmo, e estávamos num tempo em que estávamos nós aí no teatro, quebrando os paradigmas todos, do teatro político, panfletário, né? E trazendo esse teatro também extremamente antropofágico, em que todas as culturas se juntavam ali dentro, todos os segmentos, né? É uma coisa inclassificável, porque era burlesco, era teatro de comédia, era teatro de revista, ou era Broadway. O que era isso, não é? Tanto que quando chegamos em Paris, a crítica levou um tempo a definir, a conseguir nos classificar, que eles não conseguiam, porque ainda por cima, lá em Paris, eles nos viam como bichos exóticos, né? Chegou aquela turma cabeluda, de brincos de pena, todos lindos e com uma certa selvageria, assim, no modo de ser e de atuar, então eles não conseguiam nos classificar. E aqui a gente tinha o Dizzy e tínhamos também nosso queridíssimo amigo e irmão Ney Matogrosso, que também estava aí junto com a gente, chegando, né? Inclusive, a sua primeira maquiagem foi o Cláudio Tovar que fez, o Cláudio que insistiu para que os Secos e Molhados se maquiassem e tudo mais. A gente já estava em cartaz no Teatro 13 de Maio e o Ney estreou no Teatro Ruth Escobar. Então, foram duas frentes que entraram, o Ney pela música, a gente pelo teatro, e jogamos a rede, né? E nessa rede vieram toda uma geração que começou a se vestir como a gente, começou a sair para a rua daquela maneira e virou um grande movimento. Um movimento de contracultura, mas um movimento que criou um grupo, né? Um jeito de ser. O fato de vocês morarem todos juntos, de a história da família ser um pouco replicada em casa, como é que era isso? Exato, porque transgredia, não é? A quarta parede, transgredia o espaço cênico e ia para a vida. Isso é que foi muito lindo, porque e foi o grande movimento que aí passou a chamar a atenção dos militares, né? Porque nós vivíamos em comunidade, aqui em São Paulo vivemos numa casa na Aclimação, e tínhamos ali uns 10 quartos, nos quais nos dividíamos,
é, em comunidade, uma comunidade super organizada, super disciplinada, né? E, ao mesmo tempo, com uma liberdade que tocava a todos, né? Que se expandia e não havia quem não se aproximasse da gente e que chegasse até esse lugar também da nossa intimidade, do nosso sacrário, né? De convivência íntima, e que não quisesse repetir aquilo, viver daquela maneira também. Então, outros grupos começaram a surgir dali, porque a nossa casa vivia cheia de os tietes, digamos assim, queridos, né, que depois viraram família, iam, imagina, acabava o espetáculo no Teatro 13 de Maio e cada um ia para casa, levava 10 amigos e amigas, né? Então, aquilo era uma comunidade assim que não tinha fim, né? E aí, inclusive, foi daí que nasceu as Dizicroquetas, né? Que eram as meninas, umas mulheres lindas, umas meninas lindas que nos assistiam sempre no Teatro 13 de Maio, e aí nós resolvemos um dia, elas iam todas maquiadas, enfim, produzidas, e aí nós resolvemos então montar um espetáculo que veio a ser as Dizicroquetas, as Fadas do Apocalipse. E tinha a história quem que era? O Wagner que pegava coisas que aconteciam na casa e chamava, anunciava à noite no espetáculo? Eu lembro que você Sim, contou isso, da italiana que você fazia. sim, porque a escola de teatro do Wagner, que hoje nós chamamos o teatro diziniano, né? Eu, um parênteses aqui, há uns 2 anos atrás, eu fui convidado pela Universidade de Princeton, em Nova York, para dar uma palestra sobre o Dizzy Croquettes. Então, eu fui, e, para minha surpresa, quando eu cheguei lá, eles estavam trabalhando em cima de uma ideia, de uma matéria que era esse teatro diziniano, né? A partir do documentário, que um aluno começou a fazer o seu mestrado em cima do nosso documentário, da nossa história, e aí isso se viralizou dentro da universidade, chegou à diretoria, enfim, até que eles resolveram me levar para uma palestra que foi uma honra muito grande, né? Imagina, de repente eu me vi entrando em Princeton, aquela universidade super, super tradicional e conservadora, e estava eu lá, cartazes meus de cílios postiços e, e salto alto anunciando a palestra, né? Eu entrando pela universidade, falei, Ciro Barcelos, onde é que você se meteu? Né? Até convidei o sobrinho do Lene, né? O herdeiro dele, que foi comigo, nesse encontro maravilhoso para mais de 1.500 universitários e jovens de Princeton. Foi genial. Quer dizer, para falar do quê? Desse teatro diziniano, que dentro dele estava o movimento da contracultura, que ele tinha, assim, essa meta e esse objetivo, não é, de revolucionar, de fazer acontecer aquilo na vida das pessoas também, como acontecia nas nossas vidas. E o Wagner, a escola dele era liberta o ator, né? Então, trabalhávamos, sim, técnica de ator, assim como trabalhávamos técnica de dança, mas o Wagner acreditava muito no improviso, né? Então, a gente em casa, no nosso dia a dia, sei lá, a gente estava na cozinha, alguém cozinhando e o outro na mesa, o outro passando uma vassoura no chão, aquilo sempre era motivo para se teatralizar a vida, porque a gente ria muito e por isso nós ficamos tantos anos juntos, imagina 13 homens juntos, morando juntos, como isso pôde acontecer, esse fenômeno? Nunca brigamos, briguinhas, mas briga de irmão, tipo, dois tapas, daqui a pouco já estava todo mundo se beijando. E desse dia a dia nosso, né, nasciam personagens que iam para o palco à noite, porque o Wagner ficava observando aquilo tudo
e dizia, faz hoje à noite, entra hoje à noite e faz. Não, Wagner, mas como é que eu vou fazer? Vamos ensaiar, vamos passar? Não, criança, não vamos ensaiar, não tem texto, não tem nada. Entra no palco e a gente faz. E porque ele tinha um momento no espetáculo, né, uma pausa grande no espetáculo, na parte de dança, que era ele sozinho, e aí aconteciam várias coisas mais teatrais. Então ali tudo acontecia, né? Ali nasciam os personagens, aquele que você tinha visto pela manhã em casa, e a gente entrava mesmo sem a menor noção do que ia acontecer. Claro que ele ia conduzindo isso no palco. Então é uma escola que, que eu acredito assim que isso é o que faz a grande diferença, não é, para nós, né, no nosso teatro, porque é, nós temos desde então tantos outros grupos e tantas outras expressões teatrais do ator, né, no personagem feminino, na paródia, no burlesque, mas tem uma receita nossa, muito íntima, que é esse sacrário do qual a gente fala, que era do Wagner, que eu tenho a impressão até hoje que só a gente consegue fazer, sabe? Tem um humor, tem. Sim, porque é uma coisa da casa, né? Uma coisa, já que a gente está nesse momento que estamos confinados, né, nas nossas casas, né, mas não É, coletivamente, meio solitariamente, mas essa casa que vai para a cena dá uma saudade sem nunca ter vivido, sabe, assim, nostalgia, porque fica pensando quando que a gente consegue essa integração, né, de arte e vida de uma forma tão é potente. verdade, porque já não se faz mais, quer dizer, o ator hoje ele não está mais disponível para isso, né? Eu sei porque eu trabalho com muitos atores jovens aqui em São Paulo, e mesmo na formação do Dizzy Croquettes, esse meu novo espetáculo, né, que eu estreiei no Rio em 2012 e aqui em São Paulo em 2015, eu aluguei um estúdio na Rua Augusta e eu queria fazer isso lá dentro do estúdio. Eu queria que todo mundo dormisse nos colchonetes, que todo mundo vivesse lá, eu queria repetir essa experiência com eles. E, de uma certa forma, guardando suas proporções e limitações, enfim, disponibilidades da galera, conseguimos um pouco experimentar isso, né? Tipo, ensaiar até tarde, já jogar os colchonetes no chão e já dormir ali, todo mundo acordar junto, escovar os dentes juntos, enfim, para que eles pudessem se apropriarem melhor desse lugar que beber na fonte, ir lá no olho d'água para poder entender que o ir para o palco vestido de mulher não se tratava de uma imitação da mulher, não se tratava de uma caricatura da mulher, mas se tratava de você conhecer a partir do autoconhecimento. Então, nós no Dizzy trabalhávamos muito esse lugar também, tinha uma espiritualidade muito forte entre a gente, não é? Para encontrarmos esse feminino dentro de cada um, e era esse feminino que deveria vir para o palco. Não era estereótipo de nada, não era um desejo de se vestir de mulher, se caricaturar e ser mulher, muito menos. Não, nós éramos homens, né, bissexuais, é, e atores, acima de tudo, que se valiam desse lugar aí, bebiam nessa fonte da descoberta do seu feminino, né? E traziam esse feminino para o palco. Então, acho que isso aí também é a grande diferença, né, dos atores que desde então vieram trabalhando com a gente, principalmente comigo, nessa minha montagem nova do Dizzy, de entender isso, que não precisa fazer força para fazer o feminino, não precisa caricaturar, não precisa fantasiar isso, apenas ser. Não é? E daí, junto com isso, eu acho que esse é o lugar, é esse sacrário aí desse segredo que toca tanto a todos e a toda essa juventude, que foram vários elencos desde 2012, de jovens de uma faixa etária de 18 a 22 anos que vem trabalhando comigo nesse Dizzy Croquetes, e que leva-os a um autoconhecimento do qual eles não se separam mais.
né? Aquilo eles tomam para a vida deles aquilo. E isso é muito lindo, permanece em todos, não é? Como permaneceu na gente, né? Ciro, eu queria falar de uma coisa um pouco mais abrangente. Um clima dos anos 70 era um clima de muita liberdade, um clima mais reacionário. Os movimentos LGBT estavam brigando ali para que o país conseguisse mais espaço para a abertura da contracultura, né? Inclusive, eu falo isso por causa de um filme que eu assisti que chama São Paulo em Hi-Fi, que é do Luffy Steffen, que ele conta a história de São Paulo nos anos 70, né? Toda essa contracultura. E, em certo momento, um depoente fala que os movimentos artísticos vinham numa situação crescente, só que eles foram barrados pela questão da epidemia da AIDS no começo dos anos 80. E aí, os movimentos de direita se aproveitaram disso, né? Transformaram a AIDS no câncer gay, e todo esse movimento fez com que essa contracultura de libertação dos movimentos da liberação sexual, dos movimentos LGBT feministas, dos movimentos negros também por vácuo, se fechassem e perdessem força nos anos 80, só retomando de novo no começo dos anos 2000. Como é que você vê esse apagamento da história e essa retomada no começo dos anos 2000 para cá? Como você vê essa evolução dos movimentos de contracultura em que o Dizzy Croquettes também estava inserido? A partir do que você falou, a gente sabe-se bem que todas as tentativas ao longo da história, né, dos movimentos e das revoluções de contracultura que iam de encontro ao sistema pré-estabelecido, sempre vêm sendo bombardeados, não é? Assim foi lá nos anos 60, o Woodstock, que os caras tentaram evitar, tirar os patrocinadores foram ameaçados, mas ainda assim aquela galera conseguiu colocar o Woodstock no ar e foi aquele sucesso, foi incrível, e aí, um mês depois, o que acontece? Todas as manchetes, assassinato de Sharon Tate, olha o que os hippies fazem. Eles vêm atirando sempre granadas nos movimentos para quebrar o fluxo, tirar a força daquilo, né? Isso vem acontecendo sempre. Nós, Dizzy Croquettes, a coisa, como eu falei, tinha já transgredido o palco, estava na vida das pessoas, né, já morando em comunidade, se vestindo daquela maneira, porque realmente, para quem viveu sabe, era um movimento muito, muito louco, muito grande, porque aqui em São Paulo, então, não se fala. Você chegava no teatro, lá na Rua 13 de Maio, e eram aqueles bares, aqueles lugares, aquelas tabernas, tudo só dava gente, a garotada toda, os atores todos, e todos maquiados de batom, enfim, aquela androginia latente, né? E aí, o que acontece? Pá, granada, censura, não é? Então, essa tentativa de obscurecer todos esses movimentos, ela sempre aconteceu e sempre acontecerá, né? Eu acho que isso aí é do sistema, enquanto esse sistema não for derrubado, literalmente, digamos assim, né? E o que já vem acontecendo, porque hoje o advento internet, o advento, o advento Facebook, o Wi-Fi, né? O Wi-Fi cultural, ele é a grande revolução, não é? Que vem quebrando essas portas todas e esses paradigmas e modificando tudo pelo acesso que o mundo inteiro tem. Então, os anos 80 nós tivemos esse advento também, o advento do HIV, que foi usado, sim, foi mais uma granada, né, dentro do movimento, mas o que inevitável é a impermanência de tudo, né? Eu, assim, como
seguidor, um cara super espiritualista, já morei na Índia, fui monge na Índia, então tenho toda uma filosofia também zen budista e acredito muito na impermanência, e a impermanência ela é real, não é? Nesse momento, o que fica é o essencial, isso não há a menor sombra de dúvida. Então, nós estamos nesse lugar em que a conquista legal desses direitos todos, ela se torna cada vez mais real, né? Cada vez mais verdadeira, efetiva, e enquanto Zicroquetes, digamos assim, é, falar de ser precursor é pretensão, porque quantos, né? Vamos aí para trás na história da humanidade, da cultura, quantos já vêm metendo o pé na porta para que a gente também chegasse. Mas eu considero que a gente tem uma importância muito grande como referência para esse lugar do entendimento essencial do que é essa conquista, do que é essa liberdade, né? Que ela vai muito além do teatro, ela vai muito além. É aqui. À medida que essa liberdade vai sendo conquistada dentro de cada um, dentro de cada grupo, no âmago, né? Isso vai tomando força, como vem tomando nesses nossos anos 20, né? Cada vez mais, conquistando, como eu falei, conquistando a questão toda da legalização desses direitos todos, não é? Ciro, sobre os anos 20 que a gente está vivendo agora, você consegue visualizar qual é essa porta que a gente tem que meter o pé? Sim, eu acho que, voltando a falar da questão do âmago, né, das coisas, da questão essencial, eu acho que, sobretudo, nós precisamos nos fortalecer internamente, limpar todas as arestas do estereótipo daquilo que se quer conquistar, para que não haja confusão. Eu acho que nós vivemos um momento em que a questão dos gêneros está aí, né? Que é a possibilidade da liberdade, do direito de ir e vir, de ser o que se é e o que se quer e o que se deseja, não é? Mas eu acho que a gente ainda tem um caminho a trilhar, né? Que é o lugar onde isso tudo, que por enquanto me parece um tanto ainda dividido, um tanto parcelado, isso vem a comungar como um movimento só. Quando chegarmos nesse lugar, aí não tem quem segure. Não tem quem segure. Não tem governos, não tem nova ordem mundial, não tem nada que segure essa força, né? Que é a força que vem da raiz, que é a força que vem da fonte de cada um, né? Mas a gente caminha para isso, porque no momento é necessário que hajam essas classificações todas que me incomodam um pouco, não é? Porque você vê, nos anos 70, em plena ditadura, ainda não existiam essas classificações todas, né? Então, hoje se você tem esse comportamento, ou se você tem aquela preferência sexual, ou você deve se comportar de acordo daquela maneira, se vestir. Então, ainda há uma necessidade digamos assim, de uma caracterização daquilo ao qual você está se propondo, mais essencialmente quer viver e pelo qual você quer lutar, pelo que você quer lutar. E aí, o que acontece? Divide, não é? Divide. As coisas têm que ser inclassificáveis, né? A partir do momento que você classifica, você já enjaulou aquilo, você já limitou aquilo, aquela classificação.
E para a gente conseguir chegar a um movimento realmente transformador, mundialmente falando, eu estou falando aqui em termos mundiais mesmo, né? Não é mudar a politicazinha aqui de dentro do Brasil só, do nosso quintal, é a política mundial, é o pensamento mundial, né? É, se faz necessário que cheguemos todos a uma unidade. Sem essa unidade, a gente vai estar sempre tropeçando no meio do caminho. A gente tem que ser mais dizicroquetes, né? A gente tem que ser mais inclassificáveis, né? Mais croquetes e menos coxinhas. Sim! Genial! Não é? Exatamente. Você quer finalizar? Você falou, eu falo isso. Não, eu quero que Não, ele fale sobre o livro. Ah, é o livro. Ah, Termina falando do livro, pronto. o livro, então, esse livro já está para ser escrito há muito tempo e nós sempre acalentamos muito esse desejo de a gente mesmo falar da gente, né? Porque o documentário falou, enfim, mas a gente nos reunimos, eu, Clautovar, Baiartonélio, Benê, estamos escrevendo esse livro que já está ficando muito, muito, muito interessante. A gente mesmo ri muito e tem muita surpresa agora, levantando essas memórias todas, para 2021, que serão as comemorações, né, dos 50 anos do Dizzy-Croquettes. Então, vem muitos planos, muitos projetos por aí, dentre eles esse livro, que está sendo maravilhoso, está sendo um estudo para a gente mesmo, né? A gente falar, escrever sobre a gente, né? Levantar tantas questões de uma forma mais efetiva, literária mesmo. Então, nos devolve essa leitura do que realmente é o Dizzy Croquettes, como permanece, para onde caminha. Isso é muito, muito legal, é muito lindo e é um documento que tem que permanecer, tem que ficar aí, mesmo testemunhado pelas nossas próprias mãos, não é? Maravilha, maravilha. Morrendo de vontade já de ler o livro. Eu vou finalizar, embora não quisesse, juro por Deus. Estou muito feliz aqui de ter conversado com o Ciro, menino Deus, do corpo azul dourado. E, inclassificável. Chico se despede. Eu só agradeço essa entrevista histórica e também fico ansiosíssimo para ver esse material, esse depoimento em primeira pessoa, né, de vocês. O filme já é maravilhoso, mas ter o contato de vocês direto vai ser incrível, vai ser de extrema importância. Então, para finalizar, eu vou dar mais uma máxima aqui para vocês. Nós estamos caminhando também com uma série, provavelmente para o HBO. O roteiro já está sendo elaborado, já com uma produtora cuidando disso, para que seja feito. Essa série já deveria estar sendo filmada, mas entrou a pandemia, foi interrompida, mas é mais um projeto para 2021, que é a série de Dizzy Croquettes, aí interpretado por jovens atores, e isso vai ser maravilhoso. Nossa, meu coração parou agora e voltou a bater de novo. Espera. Só vale agora saber quantas temporadas para se contar tantas histórias, não imagine. Bom, a gente sabe que 1 hora não deu, né? Mas enfim. Gente, esse foi o Sala TUSP, foi uma pilulinha de Ciro Barcelos aqui hoje conosco. Queridos, que prazer enorme, muito obrigado pelo interesse no nosso trabalho, pela atenção, e é sempre uma honra estar com vocês, com a TUSP, falando de cultura, não é? E vamos embora, vamos croquetear por esse mundo afora e fazer revolução, né? Porque como dizia Che Guevara, uma verdadeira revolução só se faz quando movida por um verdadeiro sentimento de amor, né? E a nossa revolução dos Dizzy Croquettes partiu de um verdadeiro sentimento de amor.
Esse foi o Sala TUSP. Sala TUSP, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo.